Olá pessoal, irei falar um pouco sobre o artigo que tem como tema: a função do rim negro importa, uso ou mau uso da raça, do autor Neil R. Paul, tradução e adaptação, por Gabriel Ribeiro. O autor Neil R. Paul atua como líder do Serviço de Medicina da Universidade da Califórnia em São Francisco, no Priscilla Chan and Mark Zuckerberg São Francisco General Hospital. Ele busca unir medicina e saúde pública com o objetivo de salvar e melhorar a qualidade de vida humana. Paul também envolveu-se em descobertas fundamentais nas áreas de biologia e medicina clínica para promover a saúde dos pacientes. Com o intuito de desenvolver melhoria na saúde, ele trabalhou como pesquisador em muitas doenças importantes, incluindo as doenças renais, adquirindo uma ampla experiência no desenvolvimento e medição de resultados no sistema de dados renais dos Estados Unidos. Anatomia e fisiologia e funções do sistema urinário. Quando se faz menção a doenças renais, é importante conhecer um pouco sobre a anatomia do sistema urinário, de onde os rins fazem parte. O sistema urinário é responsável pela produção, armazenamento e excreção da urina e é constituído por estruturas condutoras chamadas de vias urinárias que são rins, ureteres, bexiga e uretra. Eles atuam de maneira conjunta, garantindo a filtração do sangue, a produção da urina e sua eliminação. Com as principais funções: produção da urina garante que a urina seja conduzida até a bexiga, com responsabilidade de armazenar a urina até sua eliminação, até sua excreção para fora do corpo. São dois órgãos que se encontram na porção mais posterior do abdômen. O formato do rim é comparado a um grão de feijão, tendo o tamanho de aproximadamente 12 centímetros de cima a baixo, 6 centímetros de direita à esquerda e 3 centímetros de frente para trás. Sendo assim, os rins fazem uma relação de ligação com outros órgãos, possuindo duas porções. Uma é o córtex e a outra a medula renal, sendo que o córtex é a parte externa dos rins, que contém principalmente néfrons, que são as menores unidades dos rins. Existem cerca de 1 milhão de néfrons responsáveis por filtrar o sangue nesses órgãos, que é formado por um grande tubo microscópico, ocorrendo assim a filtração. A primeira etapa, que ocorre quando o sangue passa pelo rim, mais especificamente no glomérulo, em razão da alta pressão do sangue no interior dos capilares do glomérulo, forçando a passagem do sangue e das substâncias dos vasos do glomérulo para a cápsula de Bowman e para o tubo de néfron, formando o filtrado glomerular, que recebe o nome por ser caracterizado por não possuir células sanguíneas, como hemácias, leucócitos, plaquetas e proteínas grandes. É no túbulo contorcido proximal que acontece reabsorção de substâncias, sódio, cloreto, glicose, potássio. Desta forma, o papel da secreção é remover moléculas que precisam ser eliminadas, mas não são filtradas, sendo assim a excreção ocorre quando a urina é eliminada do corpo. Vamos explicar um pouco sobre a TFG, estimativa da taxa de filtração glomerular, método para avaliar a funcionalidade renal. A ETFG, estimativa da taxa de filtração glomerular, é o resultado de um cálculo obtido a partir da dosagem da creatinina sérica, da idade do paciente, de seu gênero, sexo e da sua etnia, raça. Deve ser relatada conjuntamente com a dosagem da creatinina sérica e é recomendada pelo MS, Ministério da Saúde. Embora seja uma estimativa da TFG, ela fornece ao clínico uma avaliação melhor da função renal que a creatinina sérica, isoladamente. Além disso, o uso da ETFG também se mostrou superior ao clearance de creatinina em amostras de urina de 24 horas, quando comparado ao método de referência, clearance da inulina. Para medir a TFG, é necessário considerar que a substância deve ser completamente filtrada, não pode ser secretada, e não pode ser reabsorvida durante a formação da urina. Com isso, a TFG é baseada na depuração de substâncias endógenas. Substâncias muito utilizadas, por exemplo, são a inulina e creatinina. A TFG pode diminuir quando há perda no número de néfrons ou diminuição da filtração, devido a questões fisiológicas ou ingestão de certos medicamentos. Em 24 horas, são filtrados cerca de 180 litros de fluido plasmático, porém, apenas 1 a 2 litros de urina são formados por dia.
Portanto, cerca de 99% do filtrado no glomérulo é reabsorvido. A taxa de filtração glomerular, TFG, expressa o volume de líquido filtrado do glomérulo para a cápsula de Bowman dividido pelo tempo. Em um humano, essa taxa é de 180 litros por dia, ou 125 mililitros por minuto, aproximadamente. Essa taxa é constantemente ajustada pelos rins, de acordo com as necessidades fisiológicas do indivíduo. Assim, as instituições laboratoriais começaram a eliminar a raça da estimativa da taxa de filtração glomerular. No entanto, os efeitos do uso de raça ou encaminhamento para especialistas em rins, nutrição, programas educacionais ou centros de transplante podem agravar as disparidades de saúde existentes ou criar ansiedade para pacientes negros. Pois esse método de eliminar a raça da TFG causa um efeito na administração e dosagem de medicamentos, por exemplo, analgésicos, opioides, metformina, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, quimioterapia, etc., até a consideração da doação de rins e participação em estudos de pesquisa para novas terapias, qualquer um dos quais pode exacerbar disparidades de saúde existentes ou impedir a pesquisa com diversos participantes. Sobre o artigo publicado por Paul, A Função do Rim Negro Importa, Uso ou Mau Uso da Raça. Por muitos anos as equações foram desenvolvidas e usadas para estimar a função renal a partir da concentração de creatinina sérica, que traz muita influência tanto na função renal, pois é o marcador mais usado para o rastreamento da disfunção renal na população. Embora não existam pontos de corte definidos para a normalidade, usando-se muitas vezes o percentil 2, 12 e 13, estima-se que a fórmula para a taxa de filtração seja baseada no clareance da creatina. É necessário considerar os fatores: idade, gênero, peso e raça. Apesar de ser bastante utilizada, a creatina é alterada com os hábitos alimentares e estilo de vida. Assim, ela é usada na rotina clínica para exames, pela facilidade de manejo laboratorial, pois é uma substância produzida pelo corpo e pode ser dosada a qualquer momento. Entretanto, só apresenta limitações quando na lesão renal aguda. Porém, a aplicação desses coeficientes com base na raça está causando grande consternação e apelos para eliminá-los da avaliação dos relatórios clínicos. Entretanto, Paul em suas pesquisas questiona a fenotipagem, assumindo que a raça é um substituto da massa muscular, e que a produção de creatinina difere entre as raças em grande parte por causa da massa muscular, um preceito ensinado aos médicos e uma crença amplamente difundida. No entanto, os níveis de creatinina também podem ser afetados pela secreção tubular, eliminação extra-renal e dietas ricas em carne. Isso é discriminatório porque estereotipou todos os indivíduos negros, mesmo aqueles que são magros ou frágeis, trazendo desigualdade racial, pois acreditava que a produção de creatinina difere-se entre as raças, por causa da massa muscular. Paul aponta como fator de correção para substituir a raça nas equações a genômica, pois mostra que a ancestralidade é mais informativa do que a raça quando a biologia é examinada. Em 26 estudos que reuniram dados que incluíram um padrão ouro de medição direta da taxa de filtração glomerular entre 8.254 participantes para derivação e 3.896 participantes para validação, um sinal foi descoberto que distingue pessoas que relataram sua própria raça como negra em comparação com outras raças. As equações derivadas dessas evidências são recomendadas em diretrizes internacionais e usadas em todo o mundo. Contudo, mais informações sobre a raça pode informar a práticas e melhorias com médicos e levar a uma saúde melhor, entendendo assim como a raça e os fatores sociais e biológicos interagem para afetar a saúde, com resultados aceitáveis para os pacientes. Dessa forma, a oportunidade que este enigma cria não deve ser perdida. Este é um momento de ensino não apenas para educar o público e também médicos sobre a função renal, e como ela afeta uma parte da população, portanto assim envolvê-los em conversas sobre raça e saúde, compreendendo o propósito da raça na medicina, assim criar evidências apropriadas para o uso e não usar da raça. Dessa forma, fornecendo informações para práticas a uma saúde melhor. E aí, gostaram do vídeo?
Espero que sim e até a próxima!